Deixa eu ir direto ao ponto. Isso aqui não é sobre atacar religião nenhuma. É sobre segurança. É sobre como um pai e uma mãe conseguem saber se o filho está realmente seguro. Porque quando existe transparência, você pode verificar. Quando não existe, você só pode confiar. E confiar, quando estamos falando de crianças, quase nunca é suficiente. E já deixando claro desde o princípio, quando eu falo disso tudo aqui, eu estou falando especificamente das Testemunhas de Jeová e da organização por trás delas, conhecida como Torre de Vigia. Agora, me diga com sinceridade, se hoje você pudesse saber com poucos cliques se alguém que convive com o seu filho já foi condenado por abuso sexual, você não gostaria de ter essa informação? Nos Estados Unidos, isso é possível. No Brasil, infelizmente, não. Lá existe uma lista pública de agressores sexuais. Qualquer pessoa pode consultar. É uma ferramenta de proteção infantil. E isso não tem absolutamente nada a ver com religião. Mas isso importa, porque esses casos não são teoria. Existem casos documentados em diferentes partes do mundo envolvendo as Testemunhas de Jeová. Na Austrália, como muitos aqui já sabem, uma investigação oficial do Estado identificou 1.006 casos de abusos registrados internamente entre 1950 e 2014. Ou seja, não estamos falando de boatos, estamos falando de dados oficiais. Mas é nos Estados Unidos que esses casos aparecem com mais clareza. Por quê? Porque lá existem processos públicos, decisões judiciais e acesso a informações que permitem verificar. E o que aparece não são rumores, são nomes, são pessoas reais. Em alguns casos, são indenizações milionárias. Um exemplo é o caso de Candace Conte, no processo conhecido como Conte versus Watchtower. Nesse caso, ficou provado que denúncias anteriores não foram comunicadas às famílias da congregação. Ao final, a justiça determinou o pagamento de 2,8 milhões de dólares à vítima. Outro caso recente é o do ancião Kenneth Apana, no Havaí. Nesse processo, um tribunal concedeu 40 milhões de dólares em indenização por abusos cometidos ao longo de anos. Também existem processos que terminaram em acordos financeiros fora dos autos, sem divulgação pública, sem divulgação dos valores. Crimes assim, nós sabemos, infelizmente acontecem em todos os lugares, mas esse não é o ponto aqui. O que chama atenção nesses casos não é apenas o crime em si, é o padrão que se repete. Em vários desses processos, ficou registrado que a liderança já tinha conhecimento prévio do histórico. Mesmo assim, essas informações não foram comunicadas às famílias dentro da congregação. E quando isso é questionado, a explicação costuma girar em torno do tratamento interno do caso. A situação teria sido resolvida dentro da estrutura administrativa da organização, entre anciãos e Betel. E, do ponto de vista espiritual, a pessoa teria demonstrado arrependimento. Mas convenhamos, arrependimento espiritual não apaga histórico criminal, não elimina risco e, principalmente, não protege crianças. Nos Estados Unidos, mesmo quando a congregação não avisa, os pais ainda podem pesquisar. Mas no Brasil, meu amigo, isso não existe. Aqui você não tem como saber se alguém que chegou de outra congregação, de outra cidade ou até de outro país já esteve envolvido em abuso sexual. Você não verifica, você apenas confia. Isso fica ainda mais grave quando a própria organização afirma que ela é a mesma no mundo inteiro. Mesma estrutura, mesmos procedimentos, as mesmas orientações, mas, curiosamente, sobre esses casos, essas condenações e esses processos, isso não é falado lá dentro. E quem lá esteve sabe muito bem disso. Então, as perguntas são simples. Em um ambiente onde a informação fica restrita,
Como um pai pode ter certeza de que o filho está seguro? E com tantos casos já documentados lá fora, como você pode garantir que seu filho está seguro por aqui, em nosso país? E antes de encerrar, eu quero dizer mais uma coisa importante. Se você passou por alguma situação de abuso, se você viveu o silêncio, se tentou falar e não foi ouvido, se você se sentir confortável, deixe o seu relato aqui nos comentários. Não precisa de detalhes, só o que você conseguir dizer. Às vezes, um comentário é o que falta para outra pessoa perceber que ela não está sozinha. Falar não é fácil, mas o silêncio muitas vezes protege quem errou e não quem sofreu. E se esse vídeo fizer alguém pensar, ou evitar que alguém entre, ou até ajudar para que alguém saia, então ele já cumpriu o seu papel.